assistindo agora. Então, recapitulando, eu falei na outra aula, né? A gente parou na página 262. E eu falei sobre as bactérias e sobre os fungos, que eles ajudam na decomposição dos alimentos. E hoje nós vamos falar sobre esses organismos na produção do alimento, tá? É a página 263. Ok, então vamos lá. Aprendemos que esses micro-organismos estão em todas as partes, né? As bactérias a gente não consegue ver, mas elas estão em todos os lugares. Do lado de fora, nas coisas, no nosso corpinho e na parte de dentro também. Eles são muito importantes porque eles ajudam a decompor a matéria orgânica e também eles ajudam na produção de alguns alimentos que nós vamos ver aqui. O primeiro exemplo é o queijo. Ó, nesse tipo de queijo, eles colocam alguns tipos de fungos que fazem com que eles tenham esses tracinhos assim meio verde, meio azul. Estão vendo aí? Parece que tá podre, mas é que ele dá um sabor especial. Parece que tá estragado, mas não tá não. É que ele fica um sabor mais forte. Aqui embaixo tem o fermento biológico, que ele é usado para fazer pães. Esse fermento biológico ele é composto por um tipo de fungo chamado leveduras. As leveduras que fazem o fermento biológico, elas só têm uma célula. E os outros fungos, eles têm mais de uma célula. Na fabricação de iogurte, 2 bactérias são usadas. Uma para ficar cremoso e a outra faz a fermentação. E também, alguns tipos de micro-organismos são utilizados na produção do chocolate, que é feito a partir do cacau. Nesse processo de produção, os fungos dão sabor ao chocolate. Então, nós comemos fungos e nem sabemos, né? Então, não são todos os fungos que causam danos. Tem alguns fungos que são que fazem mal, que podem levar à morte, mas esses que eles usam nos nossos alimentos são seguros, tá? Vamos para a próxima página, que é a página 264. Aí na página 264, está falando sobre esses micro-organismos na produção de combustível. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Essa fermentação é realizada por um tipo de fungo. Durante esse processo, os fungos se alimentam da cana, liberando etanol e gás carbônico. Esse etanol que são usados em alguns automóveis. O etanol é um produto renovável, limpo, que contribui para a redução da poluição do ar, diferente da gasolina, que ela é produzida a partir do petróleo. Então, é muito melhor para o meio ambiente que se use etanol do que a gasolina. Mas, se eu não me engano, a gasolina é mais barata, não tenho certeza. E aqui tem algumas imagens da colheita da cana-de-açúcar, a usina da cana-de-açúcar, a fermentação aqui no... E o etanol como combustível. Página 265. Esse conteúdo é bem pouquinho. É fácil. Aí está falando sobre esses organismos na produção de medicamentos. Esse homem que vocês estão vendo aí na foto, ele é um bacteriologista escocês. O nome dele é Alexander Fleming. Ele descobriu o uso da penicilina. Penicilina é um antibiótico usado hoje em dia, é um remédio, tá? Que já salvou a vida de muitas pessoas. E ele descobriu isso por acaso. Essa placa que vocês estão vendo aí, na imagem, é uma placa com colônias de bactérias. São várias bactérias que tem aí.
E ele utilizava essas placas para poder ficar observando o crescimento das bactérias. Mas aí ele tirou férias. Esqueceu algumas tampas dessas placas assim destampadas. E quando voltou de férias, ele observou que as placas tinham sido contaminadas por um fungo chamado Penicillium notatum. Olha que nome difícil. Ele percebeu que essas placas que estavam com fungo não tinham as bactérias. E foi aí que ele percebeu que para combater as bactérias, ele podia usar aquele tipo de fungo. E ele começou a estudar esses fungos. E foi graças a isso que surgiu o primeiro antibiótico, que é a penicilina. Vamos para a página 266. Número 1. Como que eles são utilizados na produção do iogurte? A gente viu que lá no processo da fabricação do iogurte são usadas 2 bactérias, não é isso? Uma para ficar cremoso e a outra para fermentar. Então aí a resposta vai ser a seguinte. Eu vou escrever junto com vocês, espera aí. Para ficar mais fácil. Então ficou assim, número 1. São usados 2 tipos. Uma para dar cremosidade e outra para fermentação. Copinha aí com calma. Na fermentação do cacau. Esperar os amigos escreverem. Número 2. Na fermentação do cacau. Então, a vantagem de usar o etanol ao invés de usar a gasolina é que o etanol é um produto que não causa poluição do ar. Número 4. Vocês vão me explicar como que o Fleming descobriu a penicilina. Acabei de contar para vocês. Isso mesmo. Ele saiu de férias, esqueceu lá a placa com bactérias, voltou, tinha fungos, e aí ele percebeu que ali não estava crescendo mais a bactéria, não é verdade? Então foi por acaso. Vamos ver como a gente pode escrever isso aí. Então pode copiar. O Fleming saiu de férias, deixou plaquinhos com bactérias, e quando ele voltou, ele percebeu que tinha nascido fungo na placa e não tinha bactéria nesse lugar que nasceu o fungo, né? Copiem com calma, quando acabar me avisa. Um estudante falou assim, os fungos são perigosos, pois transmitem muitas doenças. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Isso aí. Tem alguns fungos que são do bem, tem uns que são do mal e outros que são do bem. Então, não são todos os fungos que são perigosos. A gente pode responder assim, tá perguntando, você concorda com essa afirmação? Então vamos colocar não. Primeiramente vamos colocar não. Não. Por quê? Porque alguns fungos, né, eles podem ser usados nos alimentos, nos combustíveis e até em medicamentos, né? Então vamos escrever isso aí. Então ficou assim, não. Alguns fungos podem ser usados em alimentação, combustível e medicamentos. Copinha aí. Essa parte do livro a gente já acabou. Vocês vão fazer para casa, vocês podem fazer com calma. Lá do Net Saber, a página 41, que a gente ainda não fez, né?
A gente fez a 40, 41 ainda não. Que aí vocês vão completar, vão ler as frases e vão completar com algumas dessas opções aí, tá? Se ficar na dúvida, pode olhar no livro e também pode me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, tá bom?